Kalim e hoje eu vim falar de ação popular. Inciso 1. Se vocês ouvirem várias vezes barulhos de algo, de paredes sendo quebradas, é porque o meu vizinho está em reforma e o barulho que está havendo lá consegue atravessar aqui e a gente consegue ouvir aqui. Segundo, eu não vou perder tempo com comentário que é somente xingamento ou que não tem objetivo nenhum. E terceiro, obrigada por você que assiste o meu canal e eu espero estar ajudando você a abrir os seus olhos para o poder que você tem nas suas mãos e prestando um serviço de cidadania. A ação popular, ela é um meio processual que pretende fazer com que o cidadão possa questionar o Estado quando ele não age como deveria agir ou quando ele causa lesão ao patrimônio público ou à sociedade pelos atos que pratica. É uma ação similar à ação civil pública, só que na ação civil pública, poucas pessoas descritas em lei podem propor a ação, e o Ministério Público é uma delas. Já a ação popular é um instrumento que qualquer cidadão pode se valer dele para questionar o Estado sobre a ação ou omissão dentro das atribuições e das obrigações que ele tem que cumprir e muitas vezes não cumpre ou cumpre de maneira diversa. A natureza jurídica deste tipo de ação é a proteção do direito da coletividade, mas que eu posso propor ação em meu nome em favor da coletividade. Alguns doutrinadores, eles criam uma certa controvérsia conforme eles colocam as palavras dentro da ação popular, mas a ideia que eles passam é a mesma. Por exemplo, o grande doutrinador Eli Lopes, ele fala o seguinte, que a ação popular é um instrumento de defesa da coletividade por meio do qual não se amparam direitos individuais próprios, mas sim interesses da coletividade, sendo o beneficiário da ação não o autor, mas a coletividade, o povo. Enquanto os doutrinadores Alexandre de Moraes e José de Afonso da Silva falam o seguinte: a ação pertence ao cidadão que, em nome próprio e na defesa de seu próprio direito, participação na vida política do Estado e fiscalização da gerência do patrimônio público, poderá ingressar em juízo. Essa ação ela é o seguinte, por exemplo, eu, Adriana, estou vendo que, por exemplo, a Prefeitura do Estado de São Paulo quer desapropriar um determinado terreno dizendo que vai construir uma creche. Só que, após a desapropriação, a Prefeitura resolve construir um prédio administrativo para a própria Prefeitura. O que aconteceu aqui? Um desvio de finalidade. Se o Ministério Público não ingressar com uma ação, eu, a cidadã Adriana, posso propor a ação contra a Prefeitura questionando esse desvio de finalidade. Mas o que eu não estou pensando no meu direito, porque eu, Adriana, não tenho filhos, mas estou pensando na coletividade, pois várias outras mulheres têm filhos e poderiam se beneficiar daquela creche para que as crianças pudessem ter o atendimento dessa creche e elas poderem trabalhar. E eu vou questionar isso. A ação eu proponho, mas a minha visão não é do meu direito, mas sim da coletividade. Por isso que a natureza jurídica deste tipo de ação é o seguinte: eu, cidadã, consciente dos meus direitos e deveres, olhando em favor da coletividade, proponho este tipo de ação
para proteger a coletividade e não apenas a mim. A ação popular ela tem legislação própria, que é composta de 20 artigos que definem como é a proposição deste tipo de ação, contra quem ela será proposta e os atos que poderão ser impugnados dentro dessa ação. A lei é a Lei 4.717 de 1965. Essa lei foi criada anterior à nossa Constituição de 88. E o legislador de 88, vendo a validade e a necessidade desse tipo de lei, ele a absorveu na Constituição de 88, que eu vou colocar o link do artigo 5º e o inciso que fala da ação popular. Esse tipo de ação ela vai obedecer também a várias normas do Código de Processo Civil, tendo em vista que a lei não diz como é feita a ação, que é uma coisa já doutrinada e já explicada no Código Civil. O que eu gostaria de explicar para vocês, que eu sei que grande parte dos que assistem são leigos, a explicação é para que vocês possam entender. Você pode propor esse tipo de ação quando você estiver diante de casos que o Estado está prejudicando a sociedade e desviando a sua finalidade no que ele tem que fazer. Esta ação, você estará isento de custas e sucumbência caso você perca. Mas há um detalhe. Se o juiz verificar que você está propondo esta ação com má fé, você terá, sim, que arcar com as custas judiciais do processo e a sucumbência, que é mais uma penalidade que é imposta em sentença. Por quê? Porque, senão, muitas pessoas que não têm o objetivo de ajudar, elas vão querer propor essa ação simplesmente para dizer que pode propor. O judiciário já está cheio de processos a ser julgados e muitos desses processos poderiam ser resolvidos com um simples acordo, onde as pessoas sentariam e cada um cederia para que os dois tivessem a composição da sua lide. O que é isso? Por exemplo, João briga com a Maria porque o cachorro dela late demais de madrugada, ele não consegue dormir, já a Maria não quer silenciar o cachorro porque o João não quer conversar com ela, e quando ele vai conversar com ela é sempre na base da briga, e a questão toma uma forma tão grande que eles vão parar na justiça. Ora, não poderiam os dois sentar e conversar? Olha, Maria, eu trabalho e eu preciso dormir tal hora, e seu cachorro, não sei o que acontece, tal hora, ele começa uau, 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 eu não consigo dormir. Não tem como silenciar esse cachorro? Teria jeito, sim. E eles poderiam entrar num acordo para resolver o problema. E existem vários e vários processos que são de picuinhas que poderiam ser resolvidas com uma boa conversa. Se o juiz percebe que dentro desta ação você está propondo, não porque você quer o bem da sociedade, não porque você quer questionar aquilo, mas você tem picuinha, por exemplo, com determinado partido, determinado político, então você só está propondo aquela ação para atacar aquele político ou aquele determinado partido, você vai ser considerado com uma ausência de boa-fé e estará refletindo má fé. Logo, você sofrerá você terá que arcar com a despesa, o custo que o processo gera, e se por um acaso for determinado ônus de sucumbência, que é um pagamento a mais que é destinado ao processo, a parte vencedora como
uma pequena indenização, você terá que arcar, ok? Eu vou colocar no link de descrição o número da lei da ação popular, vou colocar no vídeo as tagzinhas com o artigo, e eu quero que você entenda que você, como cidadão, você tem muito mais poder na mão do que você imagina. E você tem que aprender a cobrar o que o Estado lhe promete fazer, não porque ele é bom, mas porque o objetivo do Estado realmente é atingir o bem comum da sociedade, ou seja, que essa sociedade evolua e todos os cidadãos consigam ter acesso aos bens que são destinados à manutenção dessa sociedade. Se você gostou, joinha, divulgue para os seus amigos e vamos conscientizar esse país, porque o que muitos querem é que você se aliene e você não saiba como agir quando é preciso propor essa ação. Ah, antes que eu me esqueça, para propor esse tipo de ação, você precisa contratar um advogado, ok?